Olá, tudo bem? Passando para a gente compartilhar mais uma palavra. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que você deixasse o seu like, para que você comentasse, para que você se inscrevesse no canal, porque assim você me ajuda a que o YouTube divulgue essa palavra para mais pessoas. Hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 24, até o 34. É uma passagem bem conhecida, é uma passagem onde fala de uma mulher que há 12 anos sofria com o fluxo de sangue. Muitos chamam de a passagem da mulher do fluxo de sangue. Inclusive é o título em que traz na Bíblia. E o que é que nós aprendemos com essa mulher? O que é que nós tiramos de lição e de ensinamento desse texto bíblico? Nós vemos ali que Jesus estava passando e que uma grande multidão o cercava, o apertava, o espremia. E ele estava passando por quê? Porque ele estava indo à casa de Jairo. Jairo era um membro da sinagoga, era uma pessoa importante da época, em que estava com a filha morrendo e que foi até Jesus pedir que intercedesse pela filha dele. E em meio a esse caminho, Jesus estava passando ali, cercado pelaquela multidão. Essa mulher, ela ouviu falar que Jesus estava passando. Ao ouvir falar que Jesus estava passando, ela sabia que ela tinha que ir de encontro a ele. Porque se ela tocasse nele, ela sabia que ela poderia ser curada. Mas como que essa mulher sabia isso? A Bíblia não nos fala detalhes de quem é essa mulher. A Bíblia não nos traz nome, não nos traz idade, não nos fala se era uma mulher que era casada, se tinha família, se tinha começado a sofrer com essa enfermidade ainda na sua adolescência, assim que veio ali o seu primeiro ciclo menstrual, já que ela sofria com uma hemorragia que não se estancava. Enfim, nós não temos detalhes sobre quem era essa mulher, nem como que ela adquiriu essa enfermidade. Porém, a Bíblia enfatiza muito essa passagem. É uma passagem em que fala muito forte aos nossos corações. Porque a Bíblia nos fala que há 12 anos essa mulher sofria com essa enfermidade e que ela já tinha gasto tudo quanto tinha em busca de médicos e de uma forma de ser curada. Só que, porém, ela tinha sido enganada por muitos médicos e que ninguém tinha conseguido curá-la ou resolver o seu problema. Então, com isso, nós entendemos que essa mulher provavelmente era uma mulher que vivia sozinha. Por quê? Porque quem antigamente tinha uma hemorragia que não se estancava era considerada uma pessoa impura. E segundo a lei, as pessoas impuras tinham que ficar isoladas. E ali elas não poderiam ter contato com as demais pessoas. E caso ela viesse a tocar em algum lugar, o lugar era considerado impuro. Se ela viesse a tocar em alguma pessoa, a pessoa era considerada impura. Então, ela não poderia se relacionar e ela não poderia estar em locais onde as outras pessoas conviviam. Então, era uma mulher que estava só, vivia só. Era uma mulher que estava envolta à solidão, à amargura, ao ressentimento, enfim, porque tudo ela já tinha perdido e não tinha conseguido aquilo que ela tanto queria. Porém, naquele dia, aquela mulher ouviu falar que Jesus estava passando. Mas como que ela iria tocar em Jesus? Como que ela iria se aproximar de Jesus se ela não poderia estar em meio às outras pessoas? E ali havia uma multidão muito grande de pessoas. Se aquelas pessoas percebessem que aquela mulher impura estava em meio deles, aquela mulher impura poderia ser até morta, apedrejada, porque essa era a lei da época para as pessoas que eram considerados impuros. Mas aquela mulher, quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para o que poderia acontecer com ela, simplesmente ela foi, porque ela sabia que ela, tocando em Jesus, ela teria o seu milagre, ela teria a sua cura. Então imagino
que aquela mulher provavelmente colocou uma capa para que ninguém a reconhecesse e foi em meio àquela multidão que espremia Jesus, que apertava Jesus, ela foi se locomovendo de uma forma que ninguém percebeu que era ela. Talvez teve momentos em que ela teve que se abaixar para passar em meio às pessoas. Por quê? Porque a palavra nos fala que ela tocou nas orlas da veste de Jesus. Então ela veio por baixo e tocou na orla da veste de Jesus. E no momento que ela tocou, o seu sangramento estancou. Jesus parou e perguntou: quem me tocou? Os discípulos ficaram olhando para Jesus, mas como mestre, em meio a tanta gente, todo mundo te aperta, todo mundo te espreme, é impossível sabermos quem te tocou. Mas porém Jesus sabia. E Jesus falou: eu sei porque de mim saiu virtude. Quem me tocou? E aquela mulher poderia nesse momento ter ido embora. Ela poderia muito bem ter se escondido e saído dali para que ninguém soubesse que ela estava ali. Mas porém, ela, ao ouvir a voz de Jesus perguntando quem me tocou, ela de pronto levantou-se e falou: fui eu. Há 12 anos eu sofro com sangramento e hoje eu fui curada. Então ela teve que confessar com a sua boca quem que era ela e por que ela estava ali. Porque ela sabia que se ela tocasse nas orlas da veste de Jesus, ela seria curada. Só que em contrapartida, ela sabia também que ela era uma mulher impura, que era uma mulher que estava ali num local que não poderia estar. Então ela teve que enfrentar os seus medos, ela teve que enfrentar as suas limitações naquele momento e confessar com a sua boca diante de Jesus quem que era ela e por que ela tinha ido até ele. E nesse momento, Jesus, olhando para ela, falou: a tua fé te salvou. Em outras versões vai falar: a tua fé te curou. O que nós aprendemos com esta mulher? Como nós temos ouvido a voz de Jesus. A voz de Jesus tem sido alimento para nossa alma, tem sido alimento para nos motivar a vencermos aquilo que tem nos paralisado, para chegarmos até Ele? Ou simplesmente temos visto, ouvido o que Jesus tem feito, Jesus passando e nós continuamos na mesma situação? Porque aquela mulher teve coragem de ir até Jesus. Jesus estava passando e ela teve coragem de ir até Ele. E nós? Nós temos simplesmente clamado para Jesus e esperado Ele vir até nós? Jesus pode vir até nós, sim. Tudo vai depender do nosso clamor, tudo vai depender da nossa sinceridade, da sinceridade do nosso coração. Nós servimos a um Deus que é amor, que é misericórdia, que é bondade. Ele pode fazer todas as coisas em todos os seus efeitos. Pelo simples fato de falar, Ele pode fazer o que quiser. Só que, porém, ali nós vimos uma mulher que teve que vencer tudo aquilo que a impedia de chegar até Jesus, para que ela tivesse a sua cura, para que ela tivesse a sua vida restaurada, porque através da cura, ela voltou a conviver em meio à sociedade. Ela voltou a ter um convívio com a sua família, ela voltou a ter a sua vida, que há 12 anos ela já não tinha mais. E nós? O que nós temos feito? Nós temos vencido aquilo que tem nos paralisado para nos achegarmos a Jesus? Ou nós temos esperado Jesus vir até nós e vivendo refém do medo, da angústia, da aflição, da situação, do sentimento de que eu não sou capaz, de que eu não posso? O que nós podemos aprender com esta passagem? O que nós podemos aprender com esta mulher? Que não seja simplesmente mais uma palavra a ser falada, mas que nós possamos refletir, que nós possamos pegar esta palavra e meditar sobre ela, examinar, porque a palavra do Senhor ela vai nos falar que o meu povo peca porque não conhece, por falta de conhecimento. A palavra do Senhor vai nos falar que nós temos que examinar as Escrituras. Então, que nós venhamos examinar esta palavra e que nós venhamos aprender com esta mulher, que teve que vencer aquilo que estava impedindo ela,
teve que vencer o medo, teve que vencer aquelas pessoas, teve que vencer a incerteza de que realmente conseguiria tocar em Jesus, mas que foi, porque sabia que ele era aquele que poderia mudar a sua história e que ele era aquele que poderia dar a cura de que ela tanto necessitava. Que nós possamos olhar para esta mulher e ver aquilo que está nos impedindo e falar: não, eu não aceito. Por quê? Porque Jesus pode mudar a minha história, ele é o único que pode falar o que eu posso e aonde eu posso chegar, porque muitas vezes nós temos ouvido a voz de quem está à nossa volta e deixamos de ouvir a voz verdadeira de Deus, que é aquele que nos fez e aquele que nos conhece, aquele que sabe tudo aquilo que nós podemos fazer. Mas muitas vezes nós temos olhado a situação. Muitas das vezes nós temos deixado que o nosso medo e o nosso sentimento de incapacidade venha nos dominar e venha nos impossibilitar de viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que nós possamos examinar esta palavra, que nós possamos ter os olhos abertos, os ouvidos abertos, para vermos aquilo que o Senhor quer nos mostrar e para ouvirmos verdadeiramente o que Ele quer nos falar através da palavra dEle. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações e nos dê o entendimento e o discernimento da verdadeira vontade de Deus para as nossas vidas, para que nós não venhamos deixar de viver o propósito de Deus, porque nós estamos simplesmente olhando para a circunstância e ouvindo aquilo que as pessoas estão nos falando. Se você gostou desta palavra, compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se no canal, que sempre que eu postar um vídeo novo você será notificado. E escreva nos comentários o que tem te impossibilitado e o que você aprende com esta mulher e que passo de fé você vai dar para viver aquilo que Jesus pode fazer através da sua vida, desde que você dê o passo de fé e o busque.